você costuma fazer quando você está passando por alguma situação difícil, por algum momento complicado na sua vida? Como que você lida com a sua fé nesse tipo de situação? Você costuma questionar Deus? Ou mesmo fica decepcionado com Ele, achando que isso não está sendo justo? Será que você chega até a duvidar dele? Ou de repente até já nem acredita mesmo? Ou você se mantém firme, confiante de que isso vai passar, de que isso vai se resolver da melhor forma? Como que é isso pra você? Bora falar um pouco sobre isso e sobre os benefícios que a fé pode trazer pra você? E antes de qualquer coisa, isso não é papo só de religiosidade. Isso é papo de realmente crença em algo a mais. Isso é papo sobre espiritualidade, sobre acreditar numa força maior. E se por acaso você não acredita em nada, se você de repente até já perdeu a sua fé, fica aqui também. Bora conversar um pouquinho. Vamos ver se de repente eu consigo fazer você mudar de ideia, que com certeza vai te ajudar a superar muita coisa aí na sua vida. Eu tenho fé nisso. Vem comigo. Oiê, eu sou a Sil Aquino, sou terapeuta mentor holística e estou muito feliz em ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. Por aqui a gente fala sobre diversos assuntos voltados para autoconhecimento, desenvolvimento e transformação pessoal, relacionamentos, espiritualidade, tudo que pode te ajudar a aprender a se relacionar melhor com você mesmo e com os outros e a ter mais leveza na vida. Se você já se interessou por esses temas e ainda não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, combinado? Bora pro nosso papo? Fé! Uma palavra tão pequena, mas com um poder tão grande, tão gigante na vida das pessoas. Quando eu estou falando de fé, eu não estou mencionando necessariamente uma prática religiosa ou alguma religião em específico, mas sobre acreditar em algo que não se pode ver, sobre acreditar em algo que não tem como provar. E aí quando a gente fala em fé, não importa o nome que você dê, sobre o que você acredita, em que você acredita. O que importa é que você acredita em algo, em alguma força maior, alguma força que te move, que te mantém firme, confiante, em algo além, em algo que de alguma forma rege tudo que existe por aí. Não vamos necessariamente nos apegar a nomes. Você pode chamar de Deus, de Criador, de fonte criadora, de energia, de universo, de Buda, de Alá, de Jeová, não importa. O que importa é aquilo que acredita e que te move, que te mantém, que te faz passar por as situações mais complexas que você pode passar, com a certeza de que tem um propósito, com a certeza de que você vai superar. A intenção desse vídeo principalmente é a gente falar um pouco sobre os benefícios que já foram inclusive cientificamente comprovados de se ter fé em algo, de se acreditar em algo a mais e trazer algumas reflexões sobre toda essa questão para a gente poder realmente refletir sobre o poder da fé e sobre como que você pode realmente colocá-la cada vez mais na sua vida. Bom, então bora começar já falando sobre os benefícios, sobre as pessoas que têm fé. E dentre os benefícios, a gente pode encontrar benefícios para a saúde física, mental e emocional, além de outras questões. Dentre esses benefícios, quem tem fé costuma viver mais e ser mais feliz do que a média das pessoas. Inclusive, as pessoas que têm fé têm tendência 2 vezes mais de se declarar muito felizes do que comparar aquelas que não têm fé. Além de ter a tendência também 3 vezes maior de enxergar o lado bom das coisas, tem uma maior capacidade para superar adversidades. Numa situação de diagnóstico de uma doença, elas costumam apresentar um nível de estresse menor, como se elas tivessem alguns recursos internos mesmo que ajudassem a passar por esse tipo de coisa. E além disso, o fato delas terem fé, delas terem algum hábito ali religioso, que seja, normalmente faz com que diminua até os riscos de desenvolver diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Inclusive, os médicos já têm utilizado um pouco mais desse recurso no sentido de perguntar se a pessoa tem algum hábito, tem a fé, pratica de alguma forma isso, para os casos dos tratamentos, para também, dentre as recomendações, recomendar que a pessoa se volte para essa questão também, continue fortalecendo esse lado, essa fé dela. Então, eles estão dando muito mais atenção a isso, já provando, mostrando que ciência e fé podem sim andar juntas e encontrarem bons resultados. Quando a gente fala que pessoas que são mais religiosas vivem mais, normalmente isso pode também estar ligado ao fato de que, de acordo com a crença dela, ela acaba se cuidando melhor, ela acaba cuidando melhor da saúde, ela evita de excessos, ou alguns consumos prejudiciais em relação a álcool, a cigarro, a drogas e até práticas sexuais de risco. Em relação realmente à parte espiritual, faz com que muitas pessoas acabem adotando comportamentos que tragam também outros benefícios para a saúde. Fora isso, também já foi comprovado nos estudos que, numa situação de desemprego, uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que tem uma fé forte, ela vai ter uma menor queda do bem-estar comparado àquela que não tem essa fé. E um outro fato que também foi comprovado é que pessoas sem religião, que moram numa região onde a maioria também não acredita, também não tem a religião, são menos felizes
até do que as pessoas também sem religião, mas que moram numa área onde a maioria é religiosa, onde a maioria tem fé. Olha que bacana, né? E por que isso acontece? Tanto por questões comportamentais também, porque pessoas normalmente que têm fé, elas acabam também sendo mais altruístas, tendo um pouco mais de compaixão, de empatia, praticando alguns atos em prol dos outros, em prol da comunidade, quanto também se a gente pensar na parte energética, né? A partir do momento que várias pessoas estão ali naquela mesma região, com boas práticas, fazendo as suas orações, por exemplo, com certeza o nível energético da região aumenta, melhora e vai impactar todo mundo que tá ali, independente do que a pessoa acredita ou não. Se a gente pensa na parte comportamental, isso também influencia bastante, né? Quando a gente tem fé em algo maior, numa continuidade pós essa vida, independente de qual é a sua crença, se você acredita na questão de um julgamento final, se você acredita numa vida eterna ou em outras reencarnações, que é o meu caso, por exemplo, independente de qualquer coisa, o fato de você acreditar que você, inclusive, vai colher tudo que você plantar nessa vida, e tudo até que você deixar de plantar, vamos dizer assim, né? O fato das suas inações também, de alguma forma, vão trazer algumas consequências para você, faz com que você muitas vezes pese um pouco mais, coloque mais na balança o tipo de comportamento que você vai ter, o tipo de ação, o tipo de decisão que você vai tomar, a forma como você vai agir e reagir a todas as situações e em relação a todas as pessoas. Não tô, claro, querendo dizer que quem tem fé, quem é religioso, não cometa erros, não tem nada a ver com isso, até porque a gente não pode deixar de dizer que sim, tem muita gente que se diz religioso por aí e que não faz nada do que prega, ou faz muita coisa bem diferente do que prega, e que é até muitas vezes o motivo de outras tantas pessoas deixarem de acreditar em algo a mais, deixarem de acreditar nas religiões. As pessoas cometem sim erros, têm as suas falhas, estão aqui, como eu já disse em alguns outros vídeos, nós estamos todos aqui para evoluirmos, para nos desenvolvermos como pessoas, como seres humanos, mas como seres espirituais também. Nós viemos para essa vida para colher os aprendizados que a gente precisa colher para a nossa evolução. Então, sim, são pessoas que também cometem erros, mas o fato de acreditarem nessa continuidade, acreditarem em Deus, né? Eu, de novo, qualquer nome que você queira dar, mas eu vou falar Deus porque para mim é o que faz mais sentido, faz com que realmente elas pesem um pouco mais. Não quer dizer que quem não tenha fé não possa ser uma boa pessoa, quem não acredita em Deus não possa ser uma boa pessoa, pelo contrário. Mas normalmente, né, até pelos estudos mesmo, pessoas que não acreditam, que realmente, né, não tem ali Deus dentro de si de alguma forma, acabam sendo mais propensas a terem comportamentos mais hostis, mais errôneos, mais questionáveis, vamos dizer assim. E aí, tirando esses benefícios, né, que os estudos comprovaram, a gente no dia a dia pode perceber vários outros, como o fato de termos fé, de acreditarmos em Deus, faz com que a gente encontre mais mesmo sentido na vida, faz com que a gente busque mais um propósito, que a gente busque compreender mais, né, o porquê das coisas, ou pelo menos a entender, a perceber, a compreender que tudo realmente tem um porquê. Faz com que em determinadas situações, por mais desafiadoras que elas sejam, a gente entenda que tem algo ali por trás, a gente acredite que tem algo por trás, que tem um motivo para aquilo estar acontecendo. O fato da gente acreditar em Deus, ter uma fé forte ali, faz com que muitas vezes seja mais fácil a gente sair do papel de vítima, né? Não que não vai acontecer, de novo, pode sim acontecer, mas quando a gente realmente tem isso bem forte, faz com que a gente possa mudar um pouco os nossos questionamentos e em vez de adotar aquele papel do ai, por que comigo, Deus? Por que de novo? Por que isso acontece comigo? Faz com que a gente mude um pouco a pergunta e passe a perguntar, por exemplo, o que eu tenho que aprender com isso? Por que isso está acontecendo no sentido de o que eu preciso melhorar? O que eu ainda não aprendi faz com que eu esteja aqui passando por isso novamente ou passando por essa situação. Você pode até perguntar por que está acontecendo com você, mas não no sentido da vítima, do questionador, do como se estivesse sendo injusto, mas no sentido de ok, o que eu preciso aprender? Por que isso está acontecendo no sentido do que eu ainda preciso desenvolver, o que eu deixei passar de repente, qual a virtude que eu preciso aprender aqui. Se você está acompanhando até agora, imagina que você esteja aí curtindo o assunto, lembra de deixar o seu like, que ajuda com que esse conteúdo também seja espalhado aí para mais e mais pessoas. Se você souber de alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, também já aproveita e já compartilha com essa pessoa, mas continua aqui assistindo comigo, combinado? Fazendo uma ressalva, quando a gente fala inclusive de religião, a gente tem que lembrar que as religiões foram criadas pelo homem, no fim das contas foi isso que aconteceu. Então, obviamente, elas podem sim estar ali passíveis de alguns deslizes, de alguns erros, de algumas condutas que de repente não são necessariamente as melhores, porque foram os homens que criaram, que trouxeram ali as regras, vamos dizer, os mandamentos de cada uma das religiões. Então, elas podem fazer com que gerem alguns questionamentos. Então, de novo, não importa a religião que você tenha, de verdade, o que eu realmente acredito é que você esteja num lugar que te faça bem, que você se sinta acolhido, que aqueça o seu coração realmente e que te faça, né, se
transformar numa pessoa melhor. Mas se você também não tiver nenhuma religião específica, se você não segue nada, se você não faz nenhum desses rituais, vamos dizer, né, em algum lugar em específico, também não importa. O que importa realmente é como a gente alimenta a nossa fé, como a gente se relaciona com essa energia maior, com Deus, enfim, como que é o nosso relacionamento, como é a nossa conversa. E isso, inclusive, foi uma coisa que sempre passou muito na minha cabeça, né, que eu sempre tive muito comigo, que eu não precisava estar necessariamente em algum lugar, alguma igreja, algum templo, algum lugar específico ali religioso, para que eu pudesse exercer a minha fé. Eu costumo até brincar que eu tenho uma relação muito próxima com Deus, conversar mesmo com Ele como se fosse um grande amigo meu. Às vezes até sim, questiono, dou aquelas discutidas, vamos dizer, tô também na minha evolução aí, mas no sentido da proximidade, de entender que Ele tá comigo onde eu estiver, que Ele tá dentro de mim e que eu não preciso necessariamente estar em algum lugar específico para exercer a minha fé, a minha espiritualidade, a minha religiosidade. Outro fator, quando uma pessoa tem a fé em algo maior, fica mais fácil dela ter esperança mesmo, dela encontrar consolo realmente no momento mais difícil. Uma pessoa que tem fé, ela acaba sendo mais otimista de que aquela situação ela realmente vai passar, de que vai superar determinadas situações, né? Quem não tem fé acaba muitas vezes tendo um olhar um pouco mais pessimista, né? Tem mais dificuldade para encontrar o lado bom das coisas. De novo, nada é regra, tá? Nada é 100%. A gente vai ter sim gente que tem fé, mas que de repente também tem um pouco dessa dificuldade de ver o lado bom das coisas. O fato de ter fé facilita com que você tenha uma força interior maior, que você tenha mais resiliência, que você tenha mais coragem para lidar com as situações, que você inclusive encontre mais paz interior, o que te ajuda a encontrar mais tranquilidade mesmo no meio do caos. O fato de ter fé facilita com que você exerça mais realmente a gratidão na sua vida, com que você encontre mais formas, né, mais possibilidades, mais situações, mais momentos para você ser grato, para você agradecer. O fato de você ter fé te ajuda inclusive a trabalhar mais o perdão inclusive a si mesmo e aos outros também. O fato de você ter fé vai te trazer até um alívio em relação aos fardos que você esteja carregando aí, esteja passando, na certeza, né, de que você pode entregar ali, de que tem alguém cuidando, zelando ali por você. E aí, algumas reflexões a mais sobre isso. Não basta a gente ter fé só. A fé ela é extremamente importante. Ela ajuda muito, muito em momentos. Mas não basta só a gente ter fé para ir conseguir algo que a gente queira. Até porque, muitas vezes, a gente nem sabe se aquilo que a gente quer realmente é o melhor pra gente. Quantas vezes a gente sai pedindo aí algumas coisas e, de repente, depois de um tempo, a gente vê que não seria o melhor pra gente. Então, não adianta só pedir e esperar, por exemplo. A gente realmente tem que acreditar que vai vir pra gente aquilo que realmente é o melhor pra gente dentro do nosso processo evolutivo. E se a gente analisar bem, né, muito do que a gente não recebe, muitas vezes até pode ser um livramento pra gente, que a gente no primeiro momento não tinha essa consciência, ou até o fato de não conseguir aquilo, ou de demorar muito para ter aquilo, realmente foi um ótimo preparo para que a gente viesse a ter algo melhor, né, ainda muito melhor. Mas, como eu tava falando, né, não adianta a gente só ter fé e ficar ali esperando. A gente realmente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa dar o nosso passo, a gente precisa se preparar e realmente agir também em prol daquilo que a gente queira, daquilo que a gente acredite. E se tá demorando para acontecer, então se questione o que mais que você precisa fazer. Você, como autorresponsável, o que você precisa fazer para obter aquilo que você deseja, aquilo que você acredita que seja merecedor. Lembrando que, em vez de você manter ali, de você achar que Deus está preparando uma bênção para você, entenda, perceba e acredite que, na verdade, o fato de você estar passando aí, de repente, por situações mais delicadas, mais complicadas, que Deus não está preparando uma bênção para você, mas que Ele está te preparando. É um sinal de que Deus está te preparando para receber essa bênção. Pensa aí em tudo que você já conquistou, perceba quantas coisas demoraram muito mais até para chegar para você, mais do que você achava que deveria demorar, mas que hoje você tenha consciência de que se isso tivesse chegado antes, você não teria dado o mesmo valor, provavelmente, não teria usufruído da melhor forma, de repente até não saberia lidar com aquilo naquele momento. Então tenha confiança de que se é para ser seu, vai ser, mas no momento certo, se você estiver preparada e se você realmente agir em prol daquilo, não ficar ali só sentado de braços cruzados acreditando que vai chegar porque o que é seu tá guardado. Às vezes se tá guardado e você não vai atrás, você não consegue achar, você não consegue descobrir onde que tá guardado, você não consegue identificar e encontrar isso que tá de repente ali guardado para você. E óbvio, né? O fato de você acreditar em Deus, de você ter fé, não vai te fazer ter menos problemas. De novo, de acordo com a nossa evolução, com a evolução de cada um, a gente vai ter diferentes níveis de situações, de problemas, diferentes níveis ali de desafios. Então isso vai muito de acordo com a evolução de cada um, com a necessidade de aprendizado de cada um. Mas é justamente o fato de você ter uma fé inabalável, de uma fé forte, de uma fé firme, que vai fazer com que você consiga passar por cada uma dessas situações
situações de uma maneira mais leve, mais confiante de que há um propósito por trás disso e de que isso vai passar. Quanto antes da gente aprender o que tiver que aprender, isso vai passar. E que isso vai fazer com que você fique cada vez mais forte. Afinal, ninguém evolui em momentos só de felicidade, de tranquilidade. Ninguém evolui quando tudo tá sempre 100% bom. A gente acaba se acomodando. Muitas vezes, se tiver tudo 100% certinho, sem nenhum problema, muitas vezes a gente pode até aprender uma coisinha ou outra, mas vai ser muito mais devagar, o aprendizado vai ser muito menor e a gente ainda corre o risco de literalmente se acomodar. Então a gente vai realmente se desenvolvendo, evoluindo conforme as dificuldades da vida. O que importa é você entender e ter aí dentro de você o benefício que a fé te traz. É perceber que o fato de você ter fé realmente faz com que você encontre mais significado para sua vida. O fato de ter fé vai te ajudar a se fortalecer cada vez mais, vai te ajudar a se equilibrar, a encontrar mais o equilíbrio dentro de você. O fato de ter fé vai te ajudar a ter, inclusive, mais paz. Então busque aí formas com que te ajude a aumentar a sua fé, a fortalecer sua fé, independente do desafio que você tiver. Se coloque no lugar realmente de aprendiz ali da situação e encontre formas mesmo de fortalecer isso aí dentro de você cada vez mais. Que seja através de uma oração, que seja através de uma prática mesmo religiosa em algum lugar, em alguma comunidade religiosa, que seja através da meditação, que seja através do contato com a natureza, da contemplação, que seja através de uma conversa mesmo sua com Deus, ou até de realmente se atentar para tudo da vida aí, onde a gente pode de repente ali, através das sutilezas da vida, ir percebendo Deus em tudo, né? Toda essa energia criadora em tudo que a gente cruzar na nossa vida, nas plantas, no sorriso de uma criança, né? Num gesto de carinho, num gesto de generosidade, de gentileza, enfim. Tem tanta coisa por aí, né? Tem tantas coisas que a gente pode realmente se atentar e se apegar que não é possível que não tenha algo a mais, né? Além dessa vida. Que não é possível que não tenha uma força maior, uma inteligência maior, uma inteligência ali superior, que realmente esteja conduzindo tudo o que está acontecendo da melhor e mais elevada maneira. Então é isso, meus amores. Gratidão imensa por ter ficado comigo até aqui. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha trazido um pouco mais de luz sobre esse tema, que vocês tenham curtido. Lembra de deixar o seu like. Lembrando que o fato de vocês curtirem o vídeo, por exemplo, faz com que o YouTube perceba que é algo relevante e distribua para mais pessoas. E aí, assim, você me ajuda a expandir essa mensagem. O mundo fica cada vez melhor e mais transformado. Se ainda não está inscrito, tá em tempo de se inscrever, de ativar o sininho. E deixa nos comentários aqui o que você achou e se tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse num próximo vídeo. Tudo bem? Se cuidem. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.